5h30 da manhã. Academia, antes do sol nascer. 40 e-mails respondidos antes das 9. Risada fácil no almoço com os colegas. Uma foto no story, à noite. Sorriso perfeito. 7.000 curtidas. Todo mundo comentando a mesma coisa. Nossa, queria ter a vida dela. 2 semanas depois, ela não acordou mais. Ninguém viu isso chegando. Nem a família, nem os amigos, nem ela mesma admitia, até ser tarde demais. Só que tem uma coisa que quase ninguém sabe. Existe um padrão por trás de histórias como essa. Ele se repete, sempre do mesmo jeito, sempre ignorado. E eu vou te mostrar as peças desse padrão, uma por uma. Não todas de uma vez, porque sozinhas elas parecem bobagem. Guarda uma pergunta na cabeça enquanto assiste. Alguém que você conhece se encaixa em alguma delas? Você já viu esse filme 1000 vezes. Cortina fechada, cama bagunçada, alguém chorando no escuro. Esquece essa imagem. Ela está errada. E é esse erro que está matando gente. Porque enquanto todo mundo procura o choro, a depressão real está usando um disfarce muito mais eficiente. O disfarce da pessoa que está bem. Mais de 11 milhões de brasileiros vivem com ela agora. E boa parte está sorrindo para você neste exato momento. No trabalho, no grupo da família, na próxima reunião. O motivo desse disfarce funcionar tão bem? Uma palavra: vergonha. Isso é frescura. Falta fé. Deprimido é quem não tem o que fazer. Cada frase dessas é um tijolo. E atrás dessa parede tem gente se afogando sem fazer barulho. A primeira peça desse padrão é a que todo mundo aplaude sem perceber o que está vendo. Você conhece essa pessoa. O funcionário que chega primeiro e sai por último. O aluno com nota máxima em tudo. O empreendedor que nunca para. Todo mundo elogia essa dedicação. Quase ninguém pergunta por que ela não consegue parar. Imagina uma pessoa correndo numa esteira que nunca desliga. Se ela parar 1 segundo, só 1 segundo, a esteira vai jogá-la para trás. E lá atrás, na escuridão, existe uma voz que não cala. Você não é bom o suficiente. Ela não trabalha por ambição. Ela trabalha porque parar significa ouvir essa voz. Essa guerra roda 24 horas por dia, sem folga, sem trégua. Guarda essa peça, porque a próxima é o oposto exato dela e é ainda mais difícil de perceber de fora. Imagina isto: é seu aniversário. Todo mundo canta parabéns, sua família sorri, seus amigos batem palma. E você olha para tudo aquilo como se estivesse assistindo pela janela da casa de outra pessoa. Sem alegria, sem raiva, sem nada. Um zero absoluto. Isso tem nome técnico: anedonia. Mas esquece o nome. Pensa na sensação. O mundo que era colorido virou uma foto em preto e branco. E ninguém percebeu, porque você ainda sabe sorrir na hora certa. A pessoa se pergunta todos os dias: o que há de errado comigo? Por que eu não sinto nada? Não existe resposta. Só a pergunta se repetindo. 2 peças até aqui. Mas a terceira é a que mais confunde quem está por perto. Porque parece o oposto de tristeza. Você já brigou por causa de uma colher fora do lugar? Ou porque alguém te respondeu só com ok? Talvez nunca tenha sido sobre a colher. Em muita gente, principalmente homens, a depressão não chora. Ela grita. O trânsito vira motivo de fúria. Um comentário qualquer vira explosão. A família vê só um lado: agressividade. Ninguém vê o outro lado. Um cérebro em alerta constante, com os nervos tão esticados que qualquer toque é demais. A família se afasta, achando que é personalidade difícil. E a pessoa mais isolada do cômodo é justamente quem gritou mais alto.
3 peças. Falta uma que o corpo denuncia sozinho, e é a que estava escondida bem no início deste vídeo. Anos de exames, sangue, ressonância, endoscopia. Médico após médico dizendo a mesma frase: está tudo normal. Mas a dor de cabeça não passa, o cansaço não passa, mesmo depois de 8 horas de sono. O estômago embrulha todos os dias sem motivo aparente. O corpo está denunciando o que a boca não consegue dizer. Lembra da cena do começo? 5 horas e 30 minutos, academia, corpo em movimento o tempo todo? Repara bem, um corpo que nunca para de se mexer também pode ser um corpo tentando abafar uma dor que não sabe descrever. Não dá para saber olhando de fora. E é exatamente por isso que essa peça é a mais perigosa de ignorar. Falta uma última, e essa ninguém enxerga, nem de perto. Ela está na festa, ao lado do marido, cercada pelos filhos, no meio dos amigos que ela ama de verdade. E mesmo assim, é como se cada conversa chegasse até ela abafada, atrasada, meio segundo fora de sincronia, como ouvir tudo debaixo d'água. Ela vê as bocas se mexendo, escuta pedaços de frase, mas nunca a conversa inteira. Ela cancela planos de última hora, inventa desculpas, foge de qualquer assunto que possa ir fundo demais. Porque no fundo, ela tem certeza de uma coisa: se eu contar o que sinto, vou virar um peso. Então ela finge que ouviu tudo, e quanto mais finge, mais funda ela afunda. 5 peças. Agora olha de novo para a cena do começo e monta o quebra-cabeça inteiro. Aqui está o motivo de eu ter guardado isso até agora. Quem está tão deprimido a ponto de não sair da cama, muitas vezes não tem energia nem para se machucar. Mas quem ainda está funcional, quem ainda trabalha, ainda sorri, ainda posta foto, essa pessoa tem justamente a energia que falta para planejar e para executar. A depressão é a doença mais associada ao suicídio no mundo. E a depressão sorridente é a versão mais traiçoeira dela, porque ninguém tenta salvar quem parece estar bem. Agora volta para a cena do início. 5 horas e 30 minutos. Academia. 7.000 curtidas. Ela tinha todas as 5 peças. E nenhuma pessoa ao redor dela juntou o quebra-cabeça a tempo. Imagina só, você manda uma mensagem, 3 palavras: tudo bem com você? E do outro lado, alguém que estava se afogando atrás de uma dessas 5 peças. Finalmente solta o ar que estava segurando. Pode ser assim que simples. Se alguma dessas peças bateu em você ou em alguém que você ama, você não está sozinho e a culpa não é sua. Depressão é doença e doença tem tratamento. Se você está sofrendo agora, liga para o 188, CVV, Centro de Valorização da Vida. Gratuito, sigiloso, 24 horas, todos os dias. E se este vídeo te fez pensar em alguém, compartilha antes de fechar o app, porque em algum lugar da sua lista de contatos tem alguém montando esse quebra-cabeça sozinho agora, só esperando que alguém note.